te chamei para tratar justamente da reportagem. Vamos colocar aqui a reportagem da Mônica Bergamo que está hoje, que eu acho extremamente importante. Inclusive, a gente está falando aqui sobre, a gente trouxe já a pesquisa hoje da Genial Quest, sobre a repercussão, inclusive aí, de um lado, de outro, a polarização no nosso país. E no meio de tudo isso, a gente tem aí ameaças de morte. Você trouxe aí a reportagem na sua coluna falando que a Polícia Federal está investigando ameaças de morte ao deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que está no auge, inclusive, aí de disputas políticas em São Paulo, né? Ele que também nas redes é super atuante, também no seu discurso, e ele resolveu, inclusive, abandonar o seu famoso Celtinha e colocar ali à sua disposição um carro blindado. Eu queria que você contasse essa história pra gente, Mônica. Pois é, Fabiola, o próprio Boulos, os advogados dele encaminharam um ofício, uma representação para a Polícia Federal, para o diretor-geral da Polícia Federal, pedindo essa investigação. O Boulos é xingado há muito tempo nas redes sociais, quer dizer, isso já se tornou parte da rotina da política no Brasil, quer dizer, são xingamentos para todo lado, mas agora, segundo a defesa dele, o tom subiu muito e, de fato, houve uma preocupação com a segurança física, com a integridade física do Boulos. Então, além de enviar uma representação para a Polícia Federal, eles tomaram a decisão de deixar o Celta de lado, o carro que ele usa como um símbolo, né? Um símbolo de simplicidade, uma coisa meio parecida com o que o Mujica fazia no Uruguai, que só andava de Fusca, e aquele Fusca virou um símbolo do Mujica. O Boulos alimentou sempre muito esse uso do Celtinha, do carro dele, um carro simples, para se locomover pela cidade. Levou, inclusive, o Celtinha para Brasília, mas agora ele vai passar a andar com um carro blindado. Por quê? Porque essas ameaças se intensificaram e causam preocupação, Fabiola. Então, a gente sabe que no Brasil, o Brasil há muito tempo já enterrou o mito do país pacífico, do país que é tranquilo, do país em que as divergências são resolvidas sempre no diálogo e na camaradagem. Não. A gente já teve um atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a morte da Marielle Franco, e outros levantamentos mostram que são múltiplos os casos de violência contra políticos no Brasil, que inclusive esses números vêm crescendo, são inclusive alarmantes. Fabiola, eu até vou pegar aqui os números, depois eu volto aqui com os números mais precisos de levantamentos que foram feitos por entidades de direitos humanos que mostram que o Brasil, ano a ano, vai registrando um número maior de mortes de políticos, quer dizer, nos rincões do Brasil, não políticos conhecidos como Boulos, mas há muitos casos. Então é uma preocupação, é algo para ser levado a sério, e a PF abriu um inquérito para investigar, e o Boulos vai andar agora de carro blindado, Fabiola. A Mônica, você acha que ele acerta fazer isso? Quer dizer, não tem nem coisa de acertar ou errar, é a única saída. E aí, já emendando uma outra pergunta, isso pode ter algum prejuízo eleitoral para ele? Porque, justamente como você falou, né, esse Celtinha é um símbolo de Guilherme Boulos, né? Você acha que isso pode ter algum impacto eleitoral? Isso pode ser usado pela direita, pela extrema-direita contra ele? Olha, eu não sei, eu acho que pode, né? Assim, a gente já vê alguns comentários, isso é mimimi, isso é vitimismo, tudo que um faz, o outro critica, né? Resta saber se isso vai ter alguma importância para na hora de o eleitor votar, né? A gente sabe que o voto, o que leva uma pessoa a votar em determinado candidato, não é um fato apenas, são diversas razões que levam uma pessoa a fazer uma opção política. Então, eu não acredito que isso traga um grande prejuízo. Agora, ele, de fato, era meio que uma marca dele, esse Celtinha, né? Que ele vai abandonar, pelo menos durante a campanha eleitoral. Bom, a Mônica, ela precisa desligar com a gente, por isso que depois eu passo para vocês comentarem. Eu só queria te trazer mais uma. Tá na sua coluna, Mônica, não é nada além disso. Você também acabou de soltar aqui na sua coluna uma informação muito importante e que causa aí, as pessoas estão clicando. O português que veio a São Paulo para cobrir o ato de Bolsonaro ficou em silêncio 5 vezes
no interrogatório da Polícia Federal. Soltou agora há pouco na sua coluna, já está disponível na página da Folha, também do UOL. O cidadão português Sérgio Tavares, que se apresenta como jornalista, ficou em silêncio. Queria que você contasse aqui para a gente também por que esse interrogatório contra o Sérgio Tavares e como é que foi esse questionamento aí a ele. O que você tem de informação? Ele desembarcou no Brasil, a Polícia Federal diz o seguinte, nos bastidores, né, policiais que eu ouvi, falam o seguinte: a Polícia Federal ela pode barrar todo e qualquer cidadão que entra no Brasil para averiguações. Assim como nós, quando viajamos para fora, o fato da gente ter visto, autorização ou de não precisar de visto, não impede que as autoridades da fronteira, né, nos interroguem, parem e façam perguntas. Bom, então eles dizem que foi isso que aconteceu, que era necessário saber o que ele vinha fazer no Brasil. É uma pessoa que tem um histórico de ataques ao Brasil, ao judiciário, diz que o Brasil ele é governado por um criminoso, ele diz que o Brasil, enfim, aqui questiona o judiciário, enfim, são muitas as declarações. E ele foi questionado sobre diversas coisas e ele ficou em silêncio, né, quando foi questionado sobre isso. A QPF o questionou sobre afirmações feitas no blog dele de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, de que é chefiado por um criminoso, ataques à honra de ministro do Supremo Tribunal Federal sobre dúvidas que ele levanta em relação às urnas eletrônicas, diz que elas não seriam confiáveis, e sobre fatos ocorridos no Rio de Janeiro. Ele foi orientado por advogados, ele ficou em silêncio. Aí a gente tem choques, né, de sempre a velha questão da liberdade de expressão com algum tipo de ameaça que possa ocorrer à segurança do país ou à segurança de terceiros. Então, é óbvio que ele tem a liberdade de fazer os questionamentos que ele quiser, mas a Polícia Federal achou por bem que era melhor interrogá-lo e saber detalhes dessa viagem dele ao Brasil. Outros questionamentos ele respondeu, Fabílio. Ele disse que estava vindo a turismo, que ele vinha acompanhar as manifestações bolsonaristas na capital de São Paulista, que depois ele iria a Brasília para participar de uma audiência no Senado sobre a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para crianças. Diz que não tinha hotel reservado, nem em Brasília, nem em São Paulo, que se fosse necessário ele se hospedaria na casa do advogado dele, que ficava em Bauru. Diz que tinha recursos financeiros e cartão de crédito para se manter no Brasil, que ele tinha já uma passagem para voltar para Portugal já na segunda-feira. Enfim, ele esclareceu um pouco as condições em que ele estava entrando no Brasil. Falou que tinha recursos para se bancar, mas não quis responder a questionamentos políticos, Fabiola.